Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. E depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, ao ouvirmos a parábola do administrador infiel, esta bela e emblemática parábola, diga-se de passagem, nós nos damos contas de que nós temos uma grande empresa. Hoje, o vocábulo empresa ficou reduzido por demais, porque na língua portuguesa moderna, contemporânea, quando se fala de empresa, a gente já pensa numa indústria, numa fábrica ou num negócio que dá uma estabilidade econômica ou não a alguém, não é? Mas empresa vem do substantivo empreendimento. Empresa é tudo aquilo que você empreende. É muito mais do que uma realidade meramente física ou monetária ou lucrativa. Neste sentido, nós nos damos conta na liturgia da missa de hoje que a maior empresa que Deus nos confiou é a nossa vida. A tua vida é a maior empresa que Deus colocou para você administrar. E olha, ao longo dessa década, pregando aqui nas imediações da Vila Progresso, eu confesso a vocês que lamentavelmente eu já vi muita gente colocar fim na própria vida, ou porque a empresa física faliu, ou porque fora mandado embora do trabalho com uma conta gigantesca para pagar,
E essas pessoas não souberam como lidar com a dívida, como lidar com a falência, e elas resolveram pôr fim à própria vida. E por isso eu quero, já no início, dizer a todos, inclusive aos que vão assistir depois a pregação na internet, gravem isso, nenhum CNPJ vale um AVC, nenhum CNPJ vale um infarte. Então, ainda, eu me lembro uma vez que um negócio de um homem de Sorocaba estava falindo, né? E ele estava pensando em fazer bobagem, mas padre, nunca mais eu vou conseguir limpar meu nome. Eu falei, pois então, abre qualquer coisa no nome do seu filho, no nome da sua esposa, não para enganar o governo, mas para que você consiga justamente corrigir o seu problema, para que você consiga justamente um dia limpar o seu nome, mas não desista da vida, porque nenhum CNPJ vale um AVC ou um infarte, e com Jesus Cristo você vai conseguir dar a volta por cima, e é para isso que Ele coloca anjos em nossa vida, pois os amigos são anjos disfarçados, que Deus coloca na nossa caminhada, para a gente não ficar jogado na avenida da vida aí, na sarjeta da vida. Portanto, amados e amadas, nunca se esqueçam, a maior empresa que Deus te deu é a tua própria vida. Essa é a boa notícia. A outra que não é uma boa notícia, mas deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque é uma coisa comprometedora. E veja bem, justamente porque a vida é a tua maior empresa, no dia em que você morrer, e eu também, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ouvir da boca de Deus a mesma frase que o patrão disse hoje no Evangelho. No dia em que você morrer, Deus vai dizer essa frase: presta contas da tua administração. Deus vai perguntar como é que você administrou a vida que Ele te deu. Deus vai perguntar como é que você cuidou da sua saúde. Por falar nisso, quando foi seu último check-up? Eu já estou atrasado, tenho que me converter, né? Porque a pregação, é para o padre também, não é só para vocês não. O check-up, os exames, está comendo porcaria? Está cuidando do corpo que Deus te deu? E depois aí dá um piripaque, o que foi que aconteceu? Eu rezo tanto, comendo toicinho, né? E com colesterol lá em cima, né? Abençoa o alimento assim, abençoa, Senhor, corta a gordura, queima, Pai, né? Muita cara de pau. Então quer dizer, e para mim também, Deus vai falar: presta contas da tua administração, que eu te dei os órgãos funcionando certinho, eu te dei a vida, te dei seu casamento, te dei seus filhos, te dei sua família, como é que você cuidou? Senta aqui que nós vamos conversar, e essa conversa todos nós vamos ter com Deus, viu gente? Mais cedo ou mais tarde. Então essa é a segunda implicação. A terceira implicação: aprendemos hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo que os bens desta terra nunca podem ser um fim em si mesmos. Então vejam bem, um carro, uma casa, um emprego, uma promoção lá na sua empresa, nunca essas coisas podem ser um fim em si mesmas. Mesmo a nossa saúde não podem ser um fim em si mesma. Quando os bens são um fim em si mesmo, a gente parece um saco sem fundo, que nunca está contente com nada, entende? Então veja bem, os bens desta terra, repito, nunca podem ser um fim em si mesmos, mas os bens e os dons desta terra, eles sempre têm duas finalidades. E veja bem que aqui está o pulo do gato. Se você se esquecer das duas finalidades dos bens que Deus te dá, a sua vida mais cedo ou mais tarde vai perder o sentido. Então, vamos lá para a primeira finalidade. Qual que é a primeira finalidade dos bens que Deus nos dá? Resposta: dar glória a Deus, ou melhor, para dar glória a Deus. Então, qual é a primeira finalidade? Para dar. Então você comprou um carro novo, parabéns, para quê? Para dar glória a Deus. Você se casou, aleluia, para quê? Para dar glória a Deus. Você se mudou para uma casa melhor, está contente, mas para quê? Então essa é a primeira finalidade. Você fez um exame médico, está tudo ok, saiu contente do laboratório, para quê?
Para dar glória a Deus. Então essa é a primeira finalidade. Quando a gente tira essa primeira finalidade, nós fazemos desta terra, dos bens desta terra, como administrador infiel, o sentido da nossa vida. E aí nós cavamos nossa própria cova, nós cavamos nossa própria condenação. Então, primeira coisa, tudo é para dar glória a Deus. Agora, como é que a gente mede o sucesso dos outros hoje em pleno 2019? A gente mede o sucesso dos outros pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pelo condomínio onde ele mora. Então você vai lá e fulano, ó, você viu? Fulano, ó o carrão. Às vezes algumas pessoas falam para mim, passando pela rua, você viu o carro daquele ali? Eu olho, e o Kiko? E o Kiko? Quer dizer que ele está indo para o céu por causa do carro? Se não tomar cuidado, vai para o inferno de carro e tudo. Né? Então, a questão não é essa, meu filho. Agora, não é que ter um carro é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o carro for o Deus dele, a vida dele, aquele carro vai servir de perdição eterna para ele. Né? Vocês perceberam que às vezes a pessoa pede uma coisa para Deus, Deus não dá, não é porque ela é ruim não, porque ele sabe se ele dá, a pessoa fica tão metida, tão empinada, que ela vai para o inferno. Aí Deus prefere não dar para ver se salva a candidata. Então é para dar glória a Deus. Não adianta nada carrão, não adianta nada promoção, não adianta nada coordenação, não adianta nada gerência, se não tiver essas duas finalidades. Mas eu falei só uma. Agora a segunda finalidade. Qual que é mesmo a primeira? A segunda finalidade das coisas e dos bens que Deus dá para você, para servir o próximo. Qual que é a segunda? O próximo. Então, agora eu estou com um carro novo, para servir o próximo. Estou com uma casa mais espaçosa. Então, aí você está com o seu carro novo, bonito, acabou de lavar. Olha só, eu gosto de explicar as coisas bem assim, nosso dia a dia, para a gente entender. E o seu vizinho passou mal, 2 da madrugada. E ele e a esposa não têm condução. E precisa ir correndo para a Santa Casa, ou para o PA, né? O que você faz? Pega o seu carro e leva. O carro serve para servir o próximo. Entende? Então esse é o sentido da vida. Fora disso, as coisas não fazem o menor sentido. Por isso que na oração coleta de hoje o padre rezou, né? Oremos, ó Deus, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Então nunca nos esquecer disso. Agora veja bem que interessante, né? Se a gente faz o contrário, não dá glória a Deus e não serve o próximo com as coisas que Deus nos dá, a gente termina a nossa vida como o rei Midas da mitologia grega, que queria transformar tudo em ouro, transformou a casa, transformou as colheres, os garfos, transformou a maçã. Quando ele foi entrar de tarde para tomar um banho bem quentinho, a água virou ouro, ele viu que não dava para tomar banho de ouro. Ele foi beber água, a água virou ouro, não dava para beber água. Ele foi comer uma coxa de frango virou ouro, não dava para comer. Chegou a filha dele, foi abraçar a filha virou estátua de ouro, não dava para abraçar. Até que ele morreu louco e solitário. É assim que acaba a vida das pessoas que colocam nos bens desta vida o único sentido de suas existências. Desculpe a sinceridade, elas acabam loucas e sozinhas. Esses dias eu vi na internet uma charge muito inteligente, que está rodando por aí, não sei se vocês viram, eu achei inteligentíssima. A charge é mais ou menos assim: chega um político de terno, bem cortado, desenhado, cheio de mala, e naquele monte de mala está vazando dólar pelas frestas. Ele chega assim, vazando dólar, de tanto que estava estufada. Quando ele chega, está a morte assim, a morte sempre está com uma touca, né? Eu não sei porquê, e com uma foice na mão. E o político chega cheio de dinheiro. Aí ele vai passar, a dona morte fala assim para ele: pode deixar suas malas, o lugar onde o senhor vai não são permitidas bagagens. E dá um sorrisinho assim. Mas é justamente o que vai acontecer com todos nós. O lugar para onde nós vamos não são permitidas bagagens, né? Então, aí novamente a finalidade das coisas. Agora veja, muita gente me pergunta sobre esse evangelho e tudo bem que realmente é um pouquinho complicado, mas você vai entender. Não precisa olhar aí agora, que senão você vai se distrair. No versículo 9, Jesus fala assim, repete comigo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando o dinheiro acabar,
eles vos receberão nas moradas eternas. Então, o que é que significa isso? Então vamos explicar para a turma entender bem. Eu vou explicar novamente de um jeito bem que todo mundo possa entender. Então veja bem, imagine só aquela pessoa que estava doente e acamada e ela foi internada. Todos nós devemos ter algum caso assim na família. Ela foi para o hospital e, como de costume, a turma começa a brigar para ver quem vai posar. Não é sempre assim? E sempre sobra para uma filha ou outra, né? Não, sempre assim, ou um filho. E aí, você, vendo aquela pessoa sozinha no hospital, você foi, de livre e espontânea vontade, posar com ela. E depois de um tempo, uns 15 dias, aquela mulher morreu. Vai vendo? Já aconteceu com vocês. Só que antes dela morrer, além dela ter sofrido e ela não ter reclamado, foi o padre, deu unção dos enfermos e perdoou todos os pecados dela. Onde é que essa mulher está agora? No céu. E o que é que ela está fazendo? Aí que está. Ela está mexendo todos os pauzinhos dela lá em cima. Primeiro ela adora a Deus, depois ela fica mexendo os pauzinhos, para que a sua vida dê certo aqui embaixo. De tão agradecida que ela é por aquilo que você fez para ela. Entende? Os santos dizem, gente, olha, todos os bancos que nós conhecemos, um dia mais cedo ou mais tarde vão falir. Todos os bancos. Sinto muito, senhores banqueiros, mas vocês não são eternos, né? Então todo banco um dia vai acabar. Vai abrir falência. Agora os santos nos ensinam que tem um banco que nunca abre falência. Esse banco que nunca abre falência chama-se esmola, caridade. Tudo que você deposita nesse banco da esmola e da caridade, você recebe 100 vezes nesta vida e na outra vida 100 vezes mais. Está na palavra. Então o banco que nunca abre falência é esmola. Então caridade. Então aquilo que você fez para aquela pessoa, quando você morrer e chegar no céu, esta pessoa que você ajudou vai ser uma das primeiras que vai colocar um tapete vermelho para você entrar e dizer: olha como eu rezei e fiz muita coisa aqui em cima para que você também viesse para cá. Ajudar as pessoas que não podem é ganhar intercessores nesta vida e na outra vida. É usar os bens desta terra para fazer intercessores, para fazer amigos que um dia nos receberão nas moradas eternas do paraíso. Cada pessoa que você ajudou vai te receber na vida eterna. Vou dar outro exemplo. Você estava passando um dia lá com o seu carro, às pressas, cansado, e apareceu o irmãozinho, magricela, falou: me dá um trocado. E você estava meio sem paciência, mas você olhou para ele, não sabia se era para beber, não sabia se era para maconha, não sabia se era para comer, porque a gente nunca sabe e não dá para julgar. E você ali, o sinal já estava abrindo, você botou a mão ali no câmbio, tirou R$2, deu R$2. E aí não sei o que ele fez com R$2, mas não interessa. Depois de 30 dias, você não ficou sabendo, que você nem conhece ele saiu de Sorocaba com ele andarilho, foi para outro lugar, você nem sabe, mas depois de 30 dias ele morreu na rua. Como eu já vi irmãos de rua morrerem aqui em plena Arthur Bernardes, né? Dentre eles o Sandro, que frequentava aqui a paróquia, e Deus o tenha. E essa pessoa morreu, mas ela teve chance de pedir perdão a Deus, e porque ela sofreu demais, Deus levou em consideração seu sofrimento, e talvez passou um pouco pelo purgatório ou não, nós não sabemos, e essa pessoa chegou no céu. A primeira coisa que ela vai fazer: lembra daquele rapaz, Senhor, que quando não tinha ninguém por mim, ele me estendeu a mão, mande graças para ele lá na terra, e por causa de míseros R$2, você ganhou um intercessor na morada eterna, que intercede por você, e ainda por cima vai te receber no paraíso. Você percebeu a diferença? A esmola é o único banco que nunca abre falência. Tudo que você deposita lá vem com juros e correção monetária nesta vida e na outra vida. E aí você pode ficar pensando com seus botões: quantos amigos você deve ter no céu, não? Quantos amigos vocês devem ter no céu, né? Graças a Deus. Usem o dinheiro da terra para fazer amigos, porque quando o dinheiro acabar,
vai chegar a vez deles de retribuir a você todo o bem que você fez. Infelizmente, a turma não presta muita atenção. Quando o padre casa vocês, aí que vocês ficam tão emocionados que nem prestam atenção no que o padre está falando, né? Fica lá, eu amo ela, né? Então, quando o padre casa vocês, uma das últimas coisas que o padre diz quando vai dar a bênção, ele dá uma bênção com 3 invocações, e em cada uma delas o povo responde amém. Na última, antes dos noivinhos irem para a lua de mel, o padre diz o seguinte, assim: abram sempre a porta da casa de vocês, para receber os pobres e os sofredores, pois um dia eles vos receberão agradecidos no reino dos céus. E o povo responde, amém. Então o que significa isso? Que nós temos amigos na vida eterna, que se lembram do que nós fizemos, e estão nos pagando muito bem, com suas poderosas intercessões, de tão gratos que eles ficaram conosco. Tem gente que subiu de cargo, subiu um pouquinho de cargo, virou gerente, começou a ganhar um pouquinho mais, já começa a pisar nos outros. Se um dia você for chefe e ganhar um pouco mais, faça amigos, que quando acabar a sua chefiatura, a sua coordenação, os amigos te recebem. Agora, se você for insuportável quando você era o patrão, quando você não for mais, eles não querem nem saber de você, e lá na empresa você fica de escanteio, porque você foi um chato de galocha. A vida é uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, no outro dia a gente está embaixo. Agora, se quando a gente está em cima, a gente zoa o de baixo, quando o de baixo estiver lá em cima, e a gente aqui, ele olha para a gente e faz assim, né? Agora, se quando você estava lá em cima, você ajudou e promoveu o de baixo, quando ele sobe, ele ajuda e promove você também. Esse é o sentido da parábola de hoje. Bem, vamos terminar. Eu poderia terminar falando muita coisa, mas eu quero falar uma só. Eu fiquei muito emocionado e confesso que até chorei lá no meu banheiro, quando eu estava vendo um vídeo norte-americano de um acontecido, né, nos Estados Unidos. Eu quero partilhar com vocês, e tem a ver com o nosso assunto de hoje, de Jesus. Então, na época do apartheid, na época da história dos Estados Unidos, em que o racismo e a divisão entre negros e brancos era muito maior, e ainda é, mas era muito maior, né? Então, os negros ficavam em algumas regiões dos Estados Unidos quase que separados dos outros, e eles não se misturavam. Uma palhaçada, né? Ainda bem que Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus, é negra, para mostrar que somos todos irmãos, né? E não tem essa palhaçada. Mas ainda tem gente que pensa assim, gente que pensa pequeno. Então, uma mãe, ela tinha ficado viúva, ela ficou com um menininho de 11 anos para criar. Ela era muito católica, e ela educou o menino ali na fé católica. E o menino era de missa, né? E aconteceu que ela foi desenvolvendo uma enfermidade, não sabia muito bem o que era, e quando dava dor abdominal nela, ela não conseguia fazer o serviço de casa, ela se deitava e ficava ali suando, e eles não tinham dinheiro para nada, uma situação muito difícil. E um dia, o menino via aquilo, ele chorava escondido para não deixar a mãe triste, que era filho único, né? Sentia-se responsável pela mãe. E aí, um dia a dor ficou mais terrível ainda, e essa mulher gritava, e os vizinhos pobrezinhos também, não pensa que pobreza é só no Brasil, né? Fizeram uma vaquinha e levaram ela no médico, e o médico viu o que era e receitou um remédio. Só que eles voltaram para casa com a receita e foram na farmácia popular, não tinha o remédio. E essa mulher gritava, e o menino, desesperado, resolveu fazer uma coisa errada. Sabia que a mãe dele nunca ia provar aquilo, mas não, claro, não falou para ela. Saiu, foi na farmácia, viu qual era o nome do remédio, não podia pagar e resolveu roubar o remédio. E colocou no bolso. Mas no que ele colocou o remédio no bolso, o dono da farmácia, pelo sistema de câmeras, viu e fez um escândalo. Seu trombadinha, seu bandido, todo mundo que mora ali não presta mesmo. E acabou com ele. As pessoas ficaram constrangidas com aquilo. E ele falou, e nos Estados Unidos é assim, você pode ser criança que a turma chama a polícia, não tem esse negócio não
Não é igual a lei do Brasil, que é paternalista e branda, né? Ele falou, agora você vai ficar aí, segura ele aí, que eu vou chamar a polícia e vamos acertar esse negócio. É de pequeno que se torce o pepino, sem vergonha. E uma mulher estava ali, viu aquilo, movida de compaixão. A mulher falou, não, para um pouco, ele é uma criança. E outra coisa, que criança que vai roubar remédio, deve ter uma história por detrás disso. E o dono da farmácia, eu não quero saber, espera a polícia chegar, trombadinha. Ela falou, quanto que é esse remédio? Não te interessa. Aí a mulher falou assim, é o seguinte, todo mundo está aqui na farmácia, se o senhor continuar com essa palhaçada, a gente não volta aqui nunca mais. Então o senhor baixa a guarda. Daí ele recuou. Quanto que é esse remédio? Ele falou, $12. Ela deu na mão do menino, paga o moço. E o menino tremendo, deu o dinheiro para o farmacêutico. E tudo se acalmou. O menino olhou para ela, por que você está fazendo isso? Ela, porque fazer o bem é bom. Mas eu nem te conheço. Quanto vai custar? Ela pegou um papelzinho, fez uma carinha e colocou assim o valor. Apenas passe adiante. E deu o papelzinho para o menino. O menino ficou tão impactado, tão emocionado, que ele nem soube falar obrigado. Ele saiu correndo. Levou o remédio para a mãe dele e tudo se resolveu. Os anos se passaram. Passaram uns 20, 25 anos ou mais. E eu disse que a vida é uma roda gigante. Quando aquela senhora estava já idosa, aquela senhora da farmácia, que ninguém a conhecia, o menino não a conhecia, ela teve uma doença muito grave. Ela teve que juntar todo o dinheiro da vida dela para pagar uma internação. E ela pagou. E foi fazendo, e chegou um momento em que um médico que estava ali, o plantonista, chegou para ela e falou, olha, não tem mais nada que fazer pela senhora. Quer dizer, só tem uma saída, mas nem é certeza. Mas para que a senhora viva um pouco mais. E ela perguntou qual? Uma cirurgia. Daí ela disse, então vamos fazer. Daí ele falou assim, então, mas o dinheiro que a senhora pagou não cobre. E essa cirurgia é muito delicada, ela custa em torno de 200 mil. E a mulher falou, puxa vida, eu não tenho. E cheia de esperança, ela segurou a mão do médico e falou, o senhor não me ajuda? Eu não quero morrer. E ele soltou a mão dela, sinto muito, senhora, as normas dos hospitais são rígidas, e ninguém vai dar 200 mil para uma pessoa. Nisso entrou um homem alto, de branco, pela porta do quarto, escutou a conversa, olhou para o companheiro, nós vamos dar um jeito nisso, tentou acalmar ela, esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito de pagar isso aí. E o outro médico falou assim, meu amigo, se a diretoria pegar a gente falando isso daí, a gente está na rua. E daí o rapaz olhou para ele e falou, você é novo aqui, né? Falou, por quê? Eu sou o diretor do hospital. Ah, tudo bem. Bem, então eu vou deixar vocês a sós. Sem graça, o médico saiu. O diretor segurou a mão da mulher e falou assim, sua cirurgia vai ser feita e a senhora não vai pagar nada. E se tiver remédio, a senhora não vai pagar também. E ela começou a chorar, falou, isso é um milagre, né? Quem faz isso? E ela olhando para ele, falou, mas puxa vida, Deus te abençoe, mas eu nem te conheço, por que o senhor está fazendo isso? E ele sorrindo falou assim, há muitos anos atrás, eu era um garotinho de apenas 11 anos, que fez a única coisa errada na minha vida, eu entrei numa farmácia e roubei um remédio, porque minha mãe tinha dores terríveis, todo mundo me tacou pedra, e uma senhora me estendeu a mão, pagou o remédio, e ainda me deixou um papelzinho que eu trago na minha carteira até hoje, e me acompanhou durante toda a minha faculdade de medicina. Abriu a carteira dele, aquele papelzinho amarelado e rasgado, tinha uma carinha sorrindo, escrito, apenas passe adiante. Ele mostrou o papel para ela, e ela assustada, eu só estou fazendo aquilo que um dia a senhora me ensinou. E eu reconheci a senhora, porque eu seria capaz de gravar seu rosto em 1 milhão. Naquele momento, aquela mulher segurou a mão dele, os dois choraram, e naquele dia os dois entenderam que não tem nada de bom que você não faça para alguém, que mais cedo ou mais tarde não retorne para você. Faça sempre um pouco mais do que te pediram por amor a Deus e ao próximo, e você vai receber muito mais do que aquilo que um dia você sonhou, você foi capaz de sonhar. Usem o dinheiro, os cargos desta vida para fazer amigos, pois quando o cargo e o dinheiro acabar,
eles mesmos vão receber você lá no paraíso, na morada eterna. Assim seja. Amém.